Entramos no mês de outubro, o mês em que a gente bota a maniçoba na panela e espera a família pro Ciro de Nazaré. Só que não é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje não, porque outubro também é Outubro Rosa, conscientização do câncer de mama. E para nos ajudar a entender melhor sobre esse assunto, no Consulta Marcada de hoje, trouxemos a doutora Valdenice Viana, que é ginecologista e mastologista. Tudo bem, doutora? Obrigada, querida. Obrigada, Unimed, pela oportunidade. Esse mês de outubro é característico, mês do Outubro Rosa, para chamar atenção a nível mundial. Todos os meios de comunicação se reúnem, se juntam. Gostaria de ressaltar que não é só mulher que tem câncer de mama, mas os homens também têm. Sério? Como? Como isso, doutora? Por favor, explique pra gente. Os homens também têm glândulas mamárias e o tipo de doença é um pouco mais rara, é 1% da população, mas acomete também o sexo masculino. Então, pra gente entender melhor, o que é o câncer de mama e quais são os sintomas dele? Então, o câncer de mama é um tumor maligno que acomete as glândulas mamárias e que eles têm uma aceleração progressiva até causar ulceração e eles podem evoluir para outros órgãos, não só na mama, podem ir para cérebro, fígado, ou seja, eles podem sair do sítio inicial da doença para ir para outros locais e acometer a paciente. O que aumenta os fatores de risco para ter câncer de mama? O que provoca, assim? Existe alguma coisa, como alimentos industrializados ou alguma coisa que favorece a ter essa doença? Tem vários estudos que foram feitos, existem alguns fatores de risco para o câncer de mama, entre eles os genéticos, alteração BRCA1, BRCA2, que é um teste genético que é feito em populacional de algumas pacientes que já nascem com um defeitozinho na célula, que é feito o diagnóstico e aí ela tem uma chance maior dentro da população de desenvolver um câncer de mama ou um câncer de ovário. Existem alguns alimentos industrializados, principalmente gorduras saturadas, que eles têm um risco aumentado. Existe uma diminuição nos alimentos mais in natura, mais legumes, verduras. A atividade física ela diminui esse risco. Fatores genéticos, principalmente mãe, tia, existe um aumento de ter um risco maior de câncer de mama, no caso, na pessoa que tem esse parentesco. O que podemos fazer, para prevenir o câncer de mama? É uma pergunta super importante, por favor. Com certeza. Bem, existem fatores que a gente consegue prevenir, fazer a prevenção, mas tem outros fatores, por exemplo, que não tem como, Por exemplo, o fator genético é um fator que não tem como fazer uma prevenção. Mas existem alguns fatores, por exemplo, a melhora da alimentação, a atividade física, que melhoram bastante e diminuem esse risco. Qualquer mulher. Até a idade contribui para o aumento do câncer de mama, Mas, por exemplo, diminuir o peso, fazer uma atividade física, diminuir a ingestão de alguns alimentos, pode ajudar nesse fator de proteção. Doutora, uma pergunta muito importante é: quais são os sinais e sintomas que a pessoa pode perceber caso ela esteja desenvolvendo o câncer de mama? Isso é uma pergunta muito importante, isso é uma pergunta que faz muitas pacientes irem à consulta. A primeira coisa que a mulher tem que fazer, ela tem que se conhecer. Em geral, ela mesma tem que fazer o autoexame das mamas para poder ela mesma fazer o diagnóstico inicial. De que maneira? Uma semana depois da menstruação, seria interessante fazer o autoexame e aí ela poderia ou não diagnosticar ou sentir alguma coisa de diferente na mama. O que seria esse sentir o diferente? Um nódulo, uma alteração na pele, uma vermelhidão, uma alteração que ela não observou antes, uma mudança na coloração, um esquentamento maior em alguma área da mama, tá? Então, e assim, uma mama maior que a outra. Então, isso aí seriam coisas que ela poderia observar nela mesma. Uma retração no mamilo também seria um diagnóstico. Uns nódulos que podem aparecer na axila, unilateralmente, em geral, isso é um sinal de alerta. Outro sinal de alerta seria uma descarga papilar. O que é isso? Uma saída de um líquido da mama espontaneamente.
que pode ser branco ou avermelhado. Isso aí seriam também alertas e sinais que fazem com que a mulher tenha essa percepção para poder chegar ao profissional e, enfim, fazer alguma consulta para poder investigar. Doutora, sobre os exames de diagnóstico, a mamografia ela ainda é o principal exame nos dias atuais ou não? Existem outros? Bem, a mamografia é um exame antigo, mas que ainda é um exame muito utilizado e que tem a sua suma importância, principalmente no diagnóstico precoce. Ele pode contribuir para a cura da paciente. Existem algumas alterações que elas são primeiramente visualizadas na mamografia e depois em outros tipos de exames mais sofisticados. Agora eu vou abrir então para as perguntas dos seguidores do Instagram, que enviaram umas perguntas super interessantes e gostaria que a senhora respondesse. Existe a possibilidade de ter câncer e não ter alterações nos exames de rotina? Uma grande pergunta. Sim, existe. Tem alguns exames que eles não diagnosticam câncer de mama e aí é que está a consulta médica. Alguns exames não vê, só vê quando tem uma fase mais adiantada da doença. E aí que está a importância da paciente ir ao médico e o médico fazer o exame e ele fazer a orientação do que deve ser feito e, consequentemente, fazer o diagnóstico da doença. Pergunta número 2. A prótese de silicone contribui para o desenvolvimento do câncer de mama? As pacientes elas são submetidas a vários exames, principalmente exames específicos nas pacientes que têm prótese, justamente para fazer esse diagnóstico e fazer justamente um bom exame para não deixar passar nenhum tipo de doença nas mamas. Então não tem nada comprovado de que o silicone possa desenvolver aí o câncer de mama, certo? Não tem. Doutor, o uso de hormônios, eles podem contribuir para o câncer de mama? Bem, todo uso de medicação, seja ele qual for, até o uso de hormônio, ele tem que ter um critério para utilização. Aí a gente faz uma classificação das pacientes com menos de 35 anos e mais de 35 anos. Claro, tem muitas pacientes que entram na menopausa e elas, em geral, precisam fazer alguma utilização de algum tipo de hormônio. Existem os hormônios que são utilizados e que eles podem desencadear, sim, o câncer de mama. Mas, claro, cada paciente é uma paciente e tem que ter os critérios para utilização. Tem pacientes que já têm um fator de risco, né, que são pacientes filhas de mães que já tiveram câncer de mama com menos de 50 anos, são pacientes que já têm uma predisposição maior e aí a gente já não vai usar as medicações hormonais em função de aumentar essa predisposição. Minha gente, estamos em pleno século XXI. Tem mulheres ainda que ainda não fizeram a sua mamografia. Pelo amor de Deus. Tem pacientes que têm 50, 60 anos, nunca fizeram nenhum tipo de exame. A Unimed é aberta para fazer os exames de mamografia, ultrassom, tudo que for preciso. Os médicos todos antenados para fazer esse diagnóstico precoce. As mulheres elas têm um índice de cura altíssimo quando o diagnóstico ele é precoce. Nós mulheres, nós homens também que já sentiu algum caroço, algum nódulo, vão fazer exame, que é importante, não só esse mês de outubro, que é para fazer essa prevenção, mas todo o tempo existe esses exames, existem profissionais. Você tem dúvida? Procure um médico, vá conversar com o médico. Estamos de braços abertos, a Unimed está de braços abertos, todo mundo está aqui para ajudar o paciente a ter justamente esse conhecimento e esse tratamento à disposição. Então eu acho que agora temos informações suficientes para entendermos e nos prevenirmos contra o câncer de mama, não é mesmo? Então até a próxima consulta marcada e fiquem atentos a Dicas Unimed.